Eu nunca vi um árbitro puxar 4 vermelhos e só acertar não. Felizmente acabou amarrando o jogo, depois da expulsão do jogador do Cruzeiro ele acabou dando muita faltinha pro Cruzeiro. E aí, na cobrança de escanteio, saiu o gol de empate do Atlético Mineiro, que não justifica, obviamente, esse gesto do Caio Jorge. Tem que ter um árbitro preparado para um jogo desse tamanho aí. Que isso? Safado, pilantra, Campeonato Mineiro, você já rouba a gente. Aí vem no Brasileiro, junta essa desgraça. Ele é muito ruim. Disparada das piores, se não a pior arbitragem já vista num clássico entre Atlético e Cruzeiro. Fala, galera! Clássico pegou fogo em Minas Gerais. Atlético Mineiro e Cruzeiro empataram em 1-1. Mas o que dominou as manchetes não foi o resultado, e sim a arbitragem. As críticas foram pesadíssimas para cima do juiz da partida, e o clima ficou tenso dentro e fora de campo. Em termos de resultado, um mau resultado para nós, porque o nosso objetivo era conquistar os 3 pontos. Na figura que foi o jogo, acaba por ser um ponto positivo. Primeira parte, não conseguimos com bola ter o domínio que pretendíamos, corrigimos na segunda parte, entramos muito bem na segunda parte, fizemos o gol. E depois foi aquilo que vocês viram, uma bola fora, depois marca-se escanteio. Eu acho que se tinha 40 mil pessoas, toda a gente veio, não foi aqueles lances com dúvidas, foi 40 mil, toda a gente veio, mas mais do que isso, sinceramente, eu tenho alguns anos já de carreira, eu nunca vi um árbitro puxar 4 vermelhos e só acertar não. 4 vezes o vermelho do bolso e só acertar numa expulsão. Eu nunca vi isto no futebol. Isto mostra que eu acho que as pessoas têm que ter algum cuidado. Isto é um derby mineiro, é um derby que empolga muita gente. E eu achava que este árbitro nem preparado estava para isto. Porque eu, sinceramente, se vocês já viram um árbitro puxar 4 vezes o cartão vermelho e depois não é vermelho, é amarelo, ele não estava preparado para isto. Coitado, eu acho que ele é o menos culpado disto. Sim, o clássico ele é sempre quente, né? A gente sabe que um clássico, os 3 maiores clássicos do Brasil é Galo e Cruzeiro, então a gente sabe da grandeza desse clássico, a gente sabe que é um clássico que é sempre quente, independente do estádio. Felizmente a arbitragem ficou um pouco aquém, colocaram um árbitro aqui de Minas, a gente sabe que os árbitros de Minas acabam apitando com um pouco de receio para depois não acabar apitando no Campeonato Mineiro, então infelizmente faltou um pouco de bom senso, trazer um árbitro de fora para que pudesse conduzir melhor. A gente viu que, óbvio, a arbitragem não interferiu no placar do jogo, ele não teve erros drásticos, mas felizmente acabou amarrando o jogo, depois da expulsão do jogador do Cruzeiro ele acabou dando muita faltinha pro Cruzeiro. Então, infelizmente, não colocando na conta da arbitragem, mas a arbitragem atrapalhou um pouco o jogo, mas foi um jogo onde a gente jogou bem, jogou melhor que o adversário até o primeiro tempo e depois com a expulsão, óbvio que a gente jogou melhor que eles. Vamos lá, primeiro, Dandan, Sport TV Premier, você é vagabundo, vagabundo, Dandan Premier, Zanovelli, você é mais vagabundo, safado, pilantra. Campeonato Mineiro, você já rouba a gente. Aí vem no Brasileiro, junta essa desgraça desses vagabundos pra roubar a gente. Vocês são safados, vagabundo. Escanteio, 11 minutos, 4 vermelho. Você, Zanovelli, você é um vagabundo. Você deveria honrar a igreja que você frequenta. Vagabundo, safado, pilantra. Cara, é uma vergonha isso, gente. Vergonha. Parabéns, Christian, você foi um monstro. Parabéns, guerreiros. Cruzeiro, vocês são demais. Se eu morrer hoje, eu vou atrás de você, Zanovelli. Eu vou te pegar de madrugada. Safado! Zanovelli, pilantra, vagabundo! E é claro, a mídia esportiva não perdoou. Comentaristas detonaram a postura do Caio Jorge e também a atuação do árbitro. Olha só o que eles disseram. Chega pra cá, das piores arbitragens da história do Clássico Mineiro, né? O Zanovelli, pra ficar ruim, ele tem que melhorar muito, mas muito. Cavernosa de ruim a arbitragem dele. O jogo também foi ruim, como eu previ, né? Mas muito pela arbitragem. Confusa, sem critério, sabe? O Zanovelli acabou promovendo irritação dos dois lados. Os dois times saíram pistola com a arbitragem dele. Mas de qualquer forma, né? Um jogo pegado, truncado, aliás, até passou do ponto. Né? E lances que ele, Zanovelli, não teve critério para punir.
Cruzeiro abriu o placar com um presente do sempre displicente Gabriel Menino. Aliás, um dos pontos que o torcedor do Palmeiras mais reclamava dele era dessa displicência e ele deu provas disso mais uma vez. Já o gol do Galo nasceu de um escanteio que na verdade não aconteceu. Errou o Zanovelli também. Aí escanteio batido, gol do Juan e na sequência expulsão do Caio Jorge, juvenil, corretamente expulso pelo gestual, né? Deu uma entrada forte no Roman, que poderia ali já ter complicado a vida dele, depois tentou torcer a mão do zagueiro, né, gente? Você não precisa disso, né, Caio Jorge? E não venham me dizer que isso aí é do jogo, porque não é, né? O Caio Jorge não precisa disso. Cruzeiro com KJ expulso, não conseguiu jogar. Aliás, eu não gostei do Cruzeiro no jogo, não gostei mesmo. O Galo forçou logo depois da expulsão, mas caiu de rendimento após as entradas do Hulk, do Natanael. E o Sampaoli matou o Galo quando ele tirou o Dudu do jogo. Matou o Galo. De qualquer forma, o time caiu demais o ritmo e o placar final foi o que eu esperava mesmo de empate. Errei o placar, né, que eu falei 0-0, ficou 1-1, mas acertei num jogo muito ruim. Truncado e não passou disso. Truncado, pegado, muita briga, muita porradaria e nada além disso. Errei o placar, meti um 0-0 e ficou no 1-1. O que chamou a atenção mesmo foi o festival de aberrações promovidas pelo Zanovelli. Ele é muito ruim. Disparada das piores, se não a pior arbitragem já vista num clássico entre Atlético e Cruzeiro. Pô, esse juiz Atlético Mineiro e Cruzeiro, ele é irritante demais, velho. E, pô, eu me estressei com alguma. Esse eu me estressei com ele no Maracanã uma vez, que foi brincadeira. Esse juiz aí... Pô, pra um clássico desse tamanho, tem que colocar alguém que, pô, seja firme, né? Pelo amor de Deus. O cara, no primeiro tempo, ele deu cartão vermelho quando era amarelo, aí depois deu vermelho quando era amarelo, ele errou de cartão. Pelo amor de Deus, tem que ter um árbitro preparado pra um jogo desse tamanho aí, pô. Que é isso? Atlético, né? O lance que dá origem ao gol do Atlético, os cruzeirenses reclamam de um tiro de meta, né? O árbitro acabou marcando o escanteio. É isso, é o chamado erro na origem por uma situação que não é revisável, né? Uma bola com essa imagem, inicialmente na câmera 1 a gente estava difícil ter a percepção, mas por essa imagem a gente percebe como a bola ela muda o giro isso e aí quica. Fica mais claro ainda, pessoal. Mais claro ainda. Repara como ela está assim bem junto ao solo e aí após o contato do Dudu a bola quica, muda até o giro. Bem claro, né? E o Jonathan estava próximo, mas não tocou não chega a tocar no jogador do Cruzeiro. Sai o escanteio, não é uma situação revisável pelo VAR. E aí, na cobrança de escanteio, saiu o gol de empate do Atlético Mineiro, que não justifica, obviamente, esse gesto do Caio Jorge. Inicialmente, o árbitro recebeu a informação que o gesto tinha sido do Romero, aplicou o cartão vermelho para o Romero. Porque eu acho que tem uma situação interessante. É muito provável que o Romero também tenha feito o mesmo sinal. Porque o nosso repórter da transmissão do Premier foi muito consistente no relato de que ele viu o Romero e fazendo o sinal, né, esse mesmo sinal aqui, que foi feito também pelo Caio Jorge. Então aí eu imagino, PC, talvez um dos árbitros ali, né, o assistente ou o quarto árbitro, tenha feito a comunicação ao Zanovelli. Olha, o Romero fez o sinal, você deve expulsá-lo. E ele vai e expulsa o Romero. Só que o VAR talvez não tenha visto nas imagens o Romero fazendo e falou, olha, não foi o Romero. Foi o Caio Jorge, porque ele só tinha a imagem do Caio Jorge. Que aí é o erro de identidade que ele pode atuar, né? Exato, mas talvez o correto fosse expulsar os dois, né? Isso, se ele tivesse identificado. Porque o nosso repórter... na transmissão e depois fez questão de reafirmou. Depois ele reafirmou. Um relato muito consistente. Eu vi o Romero fazendo a mesma coisa, né? Tanto é que quando o Romero foi expulso, o nosso repórter teve o relato e aí depois da mudança, né, com a atuação do VAR, com base na imagem, e aí é erro de identidade, o VAR pode se informar, não precisa ir ao monitor, ele tirou o vermelho do Romero, aplicou para o Caio Jorge, mas o nosso repórter foi bem consistente mesmo, mas o VAR talvez não, né? Muito provavelmente não identificou a câmera lá em cima do Romero. Se tivesse visto, os dois jogadores teriam... E o Caio Jorge... Tem que ter a cabeça, porque o Caio Jorge, nesse caso, também prejudicou demais o Cruzeiro, não justificava. O Caio Jorge está ali cobrando o quarto árbitro, você não está vendo o jogo, mas o quarto árbitro daqui pro lance lá é injusto. E o toque foi uma raspada, não dá pro cara ver lá. E não dá para cobrar o quarto árbitro. Quem teria que ter visto era o árbitro, que era o cara mais próximo do lance. E aí, galera, vocês acham que o Caio Jorge foi injustiçado ou ele realmente exagerou?
A arbitragem errou feio no clássico? Ou a reclamação do Cruzeiro foi além da conta? Comenta aí embaixo o que você achou dessa confusão, deixa aquele like para fortalecer e, claro, se inscreve no canal Futimundo Afora para não perder nenhuma polêmica do futebol brasileiro. Porque aqui, meu amigo, o futebol é paixão, polêmica e emoção o tempo todo. Até o próximo vídeo e que venha o próximo clássico, de preferência sem VAR, né?